Então, no nosso último encontro, eu vou tratar da questão da dependência da internet. Essa é uma pergunta que as pessoas têm feito muito recorrentemente, tem sido uma preocupação, especialmente de pais, né? Assim, será que meu filho fica tempo conectado demais? Eu acho que ele fica o tempo todo. Hoje a gente tem que pensar que uma coisa, né, que aconteceu, que também trouxe uma mudança, né, no uso da internet, foi o surgimento do smartphone, né? Então, se antes eu precisava recorrer a um computador de mesa em casa, mais público, né, que era público, que eu quero dizer assim, que era um computador que era usado por toda a família, ou então na escola, ou ir para uma lan house e tal, agora a gente não tem mais isso necessariamente, né? A gente vai vendo cada vez mais um número maior de pessoas que tem o seu smartphone e que no smartphone a gente pode ficar conectado o tempo todo na internet, né? Então, seja pelo Wi-Fi, seja porque a gente tem um pacote, né, que nos permite fazer uso dos dados da internet, mas o smartphone ele também traz uma mudança nesse sentido, porque agora é a possibilidade da gente ficar conectado 24 horas. E aí fica a grande pergunta: como que eu sei se eu sou dependente ou não da internet? Ou o meu filho, ou uma outra pessoa que eu conheço e tal. Qual que é a medida? Quanto tempo que é adequado a pessoa ficar conectada ou não, né? Na maioria das vezes é muito difícil a gente situar quando uma pessoa é dependente ou não. E trabalhar com essa ideia de um tempo também tem sido cada vez mais difícil. Porque o que é estar conectado na internet? Se agora eu tenho a possibilidade de ter um smartphone na minha mão, que me permite ficar conectado 24 horas, o que a gente vai vendo é um número muito grande de pessoas que deixa a conexão ligada mesmo o dia inteiro. E que assim, se o celular ele manifesta lá, né, que chegou uma mensagem numa rede social, por exemplo, a pessoa vai lá e olha naquele instante ou logo em seguida. Bom, então como que a gente calcula o número de horas que essa pessoa está conectada? Se a gente pergunta para ela, você fica conectado 5 horas por dia? Muitas vezes elas vão dizer, não, que isso, porque eu estou estudando, ou eu estou trabalhando, eu estou dormindo, ou eu estou fazendo outras atividades e tal. Mas se o celular, ele permanece conectado o dia inteiro, então como que a gente pode calcular esse tempo? Então, é muito difícil calcular um tempo, né? Dizer tantas horas é bom ou tantas horas é ruim. Assim, por isso também que é muito difícil a gente dizer quando uma pessoa se torna dependente ou não, né? Um parâmetro talvez que a gente possa pensar, né, para essa questão da dependência é quando o uso da internet começa a atrapalhar outras atividades na vida. Então, se a pessoa começa a ter prejuízo nas suas horas de sono, prejuízo no trabalho, prejuízo na escola, nas suas relações pessoais, então, se ela deixa de encontrar com os amigos, por exemplo, ou nas reuniões familiares, porque ela quer ficar conectada, porque ela, por exemplo, os jogos, né, digitais, que muitas vezes podem ser jogados pelo celular, mas dependendo do jogo não pode, então a pessoa não quer mais sair de casa porque ela quer ficar lá jogando, por exemplo, né? Quando a conexão, né, o uso da internet, seja das redes sociais, seja dos jogos digitais, ou mesmo, sei lá, ficar lá navegando pela internet, assim, mais livremente. Quando isso atrapalha outras atividades cotidianas, aí a gente pode pensar que tem um problema, né? Atualmente, a gente tem usado um termo que chama nomofobia, que são as pessoas que têm um pavor de não estarem com o seu celular.
E aí a gente tem visto pessoas que vão dizendo, o meu celular é uma extensão do meu corpo, né? Então, assim, como sair de casa se eu esqueci o celular, eu tenho que voltar, ou então, se eu não tenho condição de voltar para buscar o celular, eu vou ficando enlouquecida o dia inteiro até que eu pego meu celular de novo. Ou se eu estou numa situação que eu não posso fazer o uso, né, do celular. Então, são situações que a gente tem assistido hoje com frequência. Porque eu estou falando do celular? Porque o celular, ele passou a ser hoje muito mais do que um telefone. O smartphone, a gente até pode dizer que a maioria das pessoas, o que menos faz com ele é conversar pelo telefone, mas é o uso das redes sociais, são as fotos, né, são as mensagens. Então, como que tudo isso vai fazendo com que o celular tenha uma importância muito significativa na vida das pessoas. E com isso, também vai ficando difícil a gente definir esse grau de dependência ou não, né? O que a gente tem que fazer é ter uma atenção para o tipo de uso que nós estamos fazendo com a internet, né? E aí tentar diferenciar um pouco, assim, se perguntar, será que o uso que eu tenho feito é excessivo? Será que eu vou deixando de fazer determinadas coisas na minha vida para poder ficar na internet? Será que na hora que eu saio com os meus amigos, eu converso com eles, eu escuto o que eles estão falando, ou eu fico o tempo todo olhando para o meu celular, não é? Então, assim, são perguntas que não são fáceis de serem respondidas, né? Mas que elas podem nos dar algumas pistas do tipo de uso que a gente está fazendo e se a gente não está caminhando para uma relação mais de um abuso, né? E aí sim de uma dependência. É muito importante que também pais, professores, fiquem atentos, né, com seus filhos, com seus alunos, assim, como que eles estão fazendo uso da internet, né? Não só do celular, mas da internet, dos jogos e tal. Né? Isso tudo é muito importante que eles atentem. É também importante que os pais atentem para o uso que eles próprios fazem da internet na frente dos seus filhos. Né? Então, muitas vezes os pais se queixam dos filhos, que eles ficam no celular, por exemplo, o tempo todo, mas quando a gente olha para os pais, eles também estão conectados o tempo todo. Né? Então, assim, qual que é o exemplo que esses pais estão dando para os seus filhos e depois eles cobram deles uma atitude diferente do que né, cobram dos filhos uma atitude diferente do que eles próprios pais estão tendo, né? Então, assim, temos observado pessoas que efetivamente são dependentes da internet, que elas não saem de casa, que elas não conseguem fazer mais nada se elas não estiverem conectadas. Bom, a gente tem muitos temas para poder, né, poderíamos tratar de muitos temas, né, relacionados com a virtualidade, esse mundo que é muito novo, que a gente ainda está conhecendo também, que a gente também muitas vezes tem um estranhamento, tem uma adoração, né, vai variando aí. Eu encerro por aqui. Mas caso tenham dúvidas ou sugestões, podem fazer contato com a comunicação da Asleng através do e-mail comunicacal@asleng.org.br. Obrigada.